Mateus capítulo 3, versículo 17 diz assim, ó. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Compartilha aí também, pessoal, vamos compartilhando. Só vou dar mais 30 segundos só para ver quem mais vai estar chegando aí. O texto que a gente leu aqui é Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Mais 30 segundos. Aleluia. Nós vamos falar sobre paternidade hoje. Paternidade, missão e propósito. Graças a Deus, todo mundo que está chegando. Aleluia. Então vamos lá, pessoal. Então, eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Olha só. Nesse texto que a gente leu aqui, é a primeira vez que o Deus Pai, ele fala abertamente, declaradamente, que Jesus é o filho dele. Olha que coisa interessante, né? Quando chega nessa passagem, é o primeiro momento, é a primeira vez que as pessoas ouvem que Deus fala: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E engraçado que depois do batismo é que surgiram algumas dúvidas em relação a essa paternidade de Deus, em relação a se Jesus era realmente o Filho de Deus. E quando vinham essas dúvidas, geralmente as pessoas ficavam duvidando sobre realmente essa paternidade de Deus com Jesus. E Jesus, em alguns momentos, ele perguntava também, como as pessoas tinham dúvidas, ele chegava para os discípulos e falava assim: E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Jesus perguntava: O que as pessoas falam de mim? Quem que eles dizem que eu sou? E os discípulos falaram assim: Olha, dizem que você é um profeta, dizem que você é Elias, dizem que você falam que é tudo. E aí Jesus pergunta para os discípulos e fala assim: E vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Você é o Filho de Deus. Que coisa interessante. E Jesus fala assim: Olha, graças ao Pai, porque quem te revelou não foi nem carne nem o sangue, mas foi o Pai. E ele declara ali para Pedro. E então o que nós vamos entrar hoje aqui, que eu estou querendo dizer, é que nós somos filhos. E logo daqui a pouco vai ficar isso mais claro para cada um de nós. Mas nós somos filhos. Deixa eu abrir aqui um versículo que eu estava lendo hoje, que diz assim, ó, Romanos 8, versículo 16, que diz assim, ó: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só, o teu Espírito testifica com o Espírito de Deus que você é filho. Eu não sei como tem sido a sua relação com Ele, não sei como tem sido a sua relação com o Pai, não sei quais dúvidas tem vindo na tua cabeça, mas eu quero falar que você é filho. E olha só, a mesma fé que é necessário que você tenha para acreditar que você é filho, é a mesma fé que você precisa ter também para acreditar que você não é filho. Porque muitas vezes vem dúvidas sobre a tua vida e sobre o teu pensamento, se o que você fez foi perdoado, ou que você tem muito pecado, se Deus pode perdoar, e se mesmo diante de tudo que aconteceu na sua vida, ainda assim você pode ser chamado de filho. E essa mesma fé que você tem às vezes de duvidar,
sobre essa questão é a mesma fé que você precisa ter para crer que você é filho e que você é perdoado, que Jesus ele morreu na cruz pelos seus pecados para te livrar disso. Então, às vezes nós gastamos muita força em não crer naquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, amados, nesse momento, o que eu quero falar com vocês aqui nessa noite é que você, naquele momento, Deus está falando que Jesus é o Filho amado e que nele ele tem prazer. Nós podemos muitas vezes amar e não ter prazer em algumas pessoas. Nós fomos chamados para amar. Então nós amamos todos, mas muitas vezes nós não temos prazer, nós não temos agrado nessa pessoa. Nós já vimos várias situações que às vezes você ama, é um parente, é uma mãe, é um filho, e nós não temos prazer, às vezes por uma característica ou por algo que a pessoa fez e nos magoou e nos maltratou, e nós deixamos de ter prazer naquela situação. E nesse momento, quando Deus fala com Jesus, ele está falando que é o Filho e que ele tem prazer. E diferente de amar, queridos, nessa noite eu quero te dizer, diferente de amar, tem a questão de que você precisa amar, mas não idolatrar alguém. Eu sei que tem muitos pais aí assistindo e às vezes você tem um filho e você sabe o que é o amor que você tem por um filho ou o amor que você tem por um pai. Talvez isso não tenha acontecido ainda na sua vida, mas em algum momento você vai se decepcionar com essa pessoa, porque essa pessoa não é perfeita. E não existe, só existe um perfeito e o perfeito é o Senhor Jesus. Infelizmente nós colocamos algumas pessoas, nós amamos e nós queremos colocar essa pessoa no altar. E aí nós criamos um bezerrinho de ouro para nós, né? Aquela pessoa intocável, aquela pessoa não vai me magoar nunca, aquela pessoa não vai me magoar jamais. Querido, infelizmente eu tenho que te falar que a decepção ela vem. Porque nós não podemos idolatrar pessoas, nós não podemos idolatrar outros seres. Nós temos que amar. Algumas pessoas nós vamos ter prazer, outras não, mas amar são todas. E agora eu quero falar para você, por que nós temos que fazer isso? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós temos que amar. O Senhor Jesus ele falou que nós devemos amar ao Senhor Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós vamos amar. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: Deus, ele te ama. Ele ama todos nós, ele ama. Só que a pergunta que eu te faço é, ele tem prazer na minha e na sua vida? Deus, ele te ama, mas ele tem prazer em você? Ele se agrada de você? Olha só, nessa época, quando o Senhor Jesus ele foi batizado ali por João Batista, hoje ainda também acontece isso, para algumas pessoas ainda acontece, mas naquela época era muito forte. A religião ela colocava Deus como algo distante, ao Deus Todo-Poderoso que vive lá no sublime trono, lá longe. Um Deus que não tinha comunhão, que não tinha conversa, era algo muito forte e eu e você jamais poderíamos chegar. E era isso que a religião colocava, um Deus distante. E agora nesse momento do batismo do Senhor Jesus, ele aproxima. Esse Deus ele fala assim, olha, eis aqui, o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então esse Deus ele traz uma aproximação que ele fala assim, agora esse Deus que parecia que era um Deus tão distante, intocável, inimaginável, esse Deus ele tem um filho, e além de ter um filho, ele tem um filho que ele ama, e esse filho dá prazer para ele. Muda toda a percepção daquelas pessoas que estiveram ali perto. Esse Deus ele ficou um Deus mais próximo, mudou essa situação. E é isso que eu quero falar para você que está ouvindo nessa noite, que esse Deus ele não é tão distante, não é algo tão longe que você não possa se aproximar. Esse Deus, como ele fez ali com Jesus, ele olha para você, ele te ama. A primeira coisa que eu quero falar, ele te ama. Ele te chama de filho. Você é filho, você é filha.
Agora o mais importante é que ele precisa ter prazer em você. E ele tem prazer em quem? Ele tem prazer em quem cumpre os seus mandamentos, em quem tem uma aproximação com ele, em quem cumpre o propósito, que é o que eu já vou falar já aqui nessa live. E algo comum, amados, algo comum da nossa vida é que quando a gente ama, a gente quer fazer algo para ter aprovação. Quando a gente ama alguém, nós queremos fazer algo para ter aprovação, não é assim? E eu falo para você que não existe erro em a gente honrar alguém. Você ama aquela pessoa, o seu marido, a sua esposa, você pode honrar essa pessoa. Você ama o pai, a mãe, você vai honrar, isso é comum. Não tem erro em você fazer isso. Só que muitas vezes, por sentimento de rejeição, as pessoas fazem para ser aprovadas ou amadas, é o que ela acha, porque nós aprendemos na nossa cultura, na nossa vida. O pai falava assim: olha, amanhã varre ali, limpa ali, que você vai ganhar isso, faz isso, aquilo que você vai ganhar aquilo. Olha, se você se comportar, você vai ganhar isso. Então nós viemos com uma cultura na qual, para nós nos sentirmos amados, nós precisamos nos sentir aprovados. E para nós nos sentirmos aprovados ou amados, nós precisamos fazer coisas. E aí que está o erro, porque nós buscamos fazer as coisas por afetividade e não fazemos pela revelação. E aí é onde vem esse sentimento, quando eu falo por você, porque muitas das vezes, até mesmo na igreja, a pessoa ela faz, ela faz para tentar aprovação, ela faz para que as pessoas possam elogiá-la, ela faz para que as pessoas possam enxergá-la, e muitas das vezes vem uma frustração. E quando vem a frustração na sua vida, é porque você planejou errado, você não planejou os sonhos de Deus, os planos de Deus para a sua vida. E todas as vezes que você sentiu uma frustração, é porque não foi planejado de acordo com os planos de Deus da sua vida. Você já pensou, não sei, num tempo da sua adolescência, talvez você gostava daquela pessoa e você queria namorar com aquela pessoa, e aí você quis aquilo, mas você não buscou um discernimento de Deus, não buscou planejar junto com Deus, e você quis porque quis e insistiu naquilo, e aí você se frustrou. Porque você planejou errado. A palavra do Senhor nos diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe, às vezes você planejou, no seu planejamento, comprar um carro zero, e aí você comprou, não deu certo e você ficou frustrado. E você acha que é um castigo de Deus. Amados, o Senhor ele não tem prazer em te castigar, queridos. Mas o que é importante para mim e para você é que nós venhamos ter planejamento de acordo com o que é a vontade dEle. Nós colocamos a nossa esperança em coisas, nós colocamos a nossa esperança em pessoas e não buscamos o entendimento da revelação de Deus para aquilo que nós queremos. E é onde nós criamos um desequilíbrio. Quando nós fazemos alguma coisa sem ser a vontade de Deus, nós estamos totalmente longe de um propósito. Olha só, Jesus, quando Deus, no momento do batismo ali, ele deu aquela voz onde ele falou: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando o Senhor Deus falou assim: ó, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, ele não tinha curado ninguém ainda. Ele não tinha feito nenhum milagre. Ele não tinha pregado ainda para ninguém. Ele não tinha feito nada disso. Mas Deus olhou para ele e falou: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Que não é o que você faz, não é o que você muito faz, mas é o propósito no qual você vive. Jesus, quando houve aquele momento em que Deus olhou
dos céus veio a voz e falou que esse era o Filho amado em quem ele tinha prazer. Jesus, ele se submetia à vontade do Pai. E é isso que dá prazer ao nosso Deus. Você se submeter aos planos e projetos e propósitos de Deus. Essa é a vontade, é isso que dá prazer para Deus. Muito mais do que você fazer as coisas, muito mais do que você exercer funções no reino de Deus ou em qualquer outra situação, muito mais do que isso. Você fazer não é o que vai dar prazer para Deus, não é isso que vai agradá-lo, mas agradá-lo é você se submeter à vontade dele. E quando Deus falou aquilo, Jesus não tinha feito nenhuma dessas coisas. E muitas das vezes nós acabamos por desagradar o nosso Deus quando nós não temos esse cuidado do que é vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes tem muitos irmãos nossos que nós temos que ter cuidado em relação ao corpo de Deus, em relação ao corpo, quando eu falo da igreja, porque muitas das vezes nós não aceitamos o que Deus nos coloca como família. Hoje eu estou aqui falando para você, às vezes tem outras pessoas que têm falado, e nós não entendemos o querer de Deus em relação a isso. Irmãos, nós devemos amar. Você vai entender onde que eu quero chegar. Nós devemos amar até quem nos faz mal. Sabia? Veio muito forte aqui ao meu coração agora que muitos de nós não estamos vivendo um propósito por conta da falta de perdão, da falta do amor. Como eu disse aqui, nós devemos amar a todos. Nós devemos amar a todos, mas não são todos que nós temos prazer. Mas quando nós somos feridos, nós colocamos na nossa mente que nós não queremos amar e que nós não podemos mais perdoar. Olha, veio ao meu coração agora, eu preciso falar isso. É necessário ter perdão aí na tua vida. É necessário ter essa facilidade de perdoar a pessoa. De perdoar quem possa ter te feito mal. Não é porque houve alguma coisa que te feriu. Não é porque teve algo que não foi da maneira que você queria, que você vai falar que você deixou de amar essa pessoa. Porque se você entende que você é filho, então você não tem o direito de escolher quem é teu irmão. Não sei se você está entendendo. Mas se você quer ser filho e quer chamar Deus de pai, independente de quem for a pessoa, independente do que ela tenha te feito, essa pessoa vai ser teu irmão. Porque o filho, ele não escolhe o irmão. Amém? E é muito mais fácil, amados, você ganhar uma cidade fortalecida do que um irmão ofendido. Então eu não sei o motivo de Deus tocar no meu coração de eu falar isso aqui nessa live, tá? Mas vá atrás. Procure entender com Deus, conversando com Deus, trazer à sua memória o que foi que aconteceu, qual foi essa ofensa. Ah, foi a pessoa que fez por mim, não importa. Foi a pessoa que fez para você. Se Deus, ore a Deus, peça para que Ele dê a oportunidade de você reaver isso com a pessoa. Porque se você escolheu ser filho, você não pode escolher quem vai ser seus irmãos. Amém? Glória a Deus. E voltando ao que eu estava falando antes, então, foi por causa do pecado que entrou, que nós achamos que somos amados por causa do que fazemos.
Então o que mais confunde hoje a nossa vida, o que mais confunde a minha e a sua vida, é nós acharmos que nós vamos ser amados por conta daquilo que nós fazemos para alguém, por conta daquilo que nós fazemos. E tudo isso é por culpa do pecado. Deus, Ele quer nos ensinar que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. É o que está em Efésios 5:1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E ser um imitador de Deus, isso nos faz entender que nós precisamos tirar esse pensamento de que nós somos pecadores. Quando nós vamos orar ali, sim, nós pecamos e tudo mais, mas nós temos que parar de todo momento que você for orar, falar: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Não faça essa oração não, querido. Você tem que entender que pela fé você é filho. Você tem que entender que você é santo num processo de purificação. Entendeu? Que desde o momento que você reconheceu que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, no momento que você aceitou o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, que você reconhece Ele como Filho de Deus, que você reconhece Jesus como seu Salvador, você é filho também. E sendo filho, você é um santo no processo de purificação. Então, sabe, não fique se julgando, falando que você é um pecador, pobre, cego e nu. Não fale assim não, fale: Senhor, eu quero ser santo como tu, porque o Senhor fala na tua palavra que eu tenho que ser um imitador do Senhor como um filho amado. Então, como um filho amado, você é um imitador de Deus. E isso é a questão onde nós vamos entrar agora, de propósito e missão. Sabe, as pessoas acham que pelo muito fazer elas passam a ter, então elas confundem com ser e ter. Quando você é filho de Deus, você é o que você é. Quando Deus olha para você e fala para você que você é filho amado, em quem Ele tem prazer, Ele está preocupado no que você é, e não no que você tem ou no que você pode fazer. Essa é a grande confusão. Então quando você fala assim: mas o que eu sou? Fale assim, coloca a mão no teu coração e fala assim: olha, eu sou, pela fé, filho de Deus. Faz isso daí. Põe a mão no teu coração, a mão na tua cabeça, não sei, e fala: olha, pela fé, eu sou filho de Deus. Não fique falando que você é o pecador, não. Fala que você é o filho de Deus, pela fé. E é esse processo de purificação. E agora eu vou entrar no tema onde eu vim falar aqui com vocês nessa noite. O propósito e missão. Certa vez Moisés teve a missão de Deus ali de conduzir o povo para a liberdade, conduzir o povo até Deus, né? E ele voltou para o Senhor e falou assim: Senhor, mas se o povo me pedir um sinal ou alguma coisa, o que eu faço? O que eu falo? Moisés, ele estava confundindo ali o propósito com a missão. Moisés, ele falava com Deus, ele estava com Deus, ele tinha um ambiente, ele ouvia a própria voz de Deus. E ele, por causa do povo que pudesse perguntar para ele alguma coisa, ele falou: quem eu digo que tu és? Então ele estava confundindo. Você se tornar semelhante, como eu disse aqui, quando fala assim: como que eu vou ser imitador de Deus? Como que eu posso ser semelhante a Deus? Meus amados, você se torna semelhante a quem você gasta tempo, a quem você passa um tempo. Você fala: mas como que eu posso ser parecido com Deus? Como que eu posso ser esse filho? Como que eu posso ser a semelhança? Como que eu posso ser um imitador de Deus? É você gastar a sua vida aos pés de Deus. É você passando tempo. Esse é o propósito. É você ter uma vida de intimidade. É você ter uma vida de comunhão. É você gastar o tempo ali orando. É você gastar o tempo tendo prazer da companhia dele. Presta bem atenção. Jesus, quando houve aquele momento do batismo, onde Deus falou que ele era o filho amado em quem ele tinha prazer, Jesus não tinha feito nada ainda. Jesus não tinha curado, não tinha feito milagre, não tinha pregado para ninguém.
Mas Jesus, ele tinha vivido o propósito. Até então, até aquele momento, Jesus tinha vivido no propósito. E o propósito, o que que é? Ser. O que que ele era? O que ele era? Ser é o que? Ser filho de Deus. Esse era o propósito. Estar aonde? Na presença de Deus, que ele sempre criava um ambiente, ele conversava com Deus. Então quando Deus olhou para ele e falou assim, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, não é por causa que ele tinha feito alguma coisa. Então ali ele já estava ensinando que não foi por causa dos milagres, não foi por causa de curas que Jesus tinha feito, não foi por causa de pregações, por causa de sermões, mas sim por causa que Jesus vivia no propósito. E é isso que eu quero falar para você, não é o que você faz, não é o que você pode fazer, não é o teu talento, não é teu dom, não é nada. Tudo isso, dons e talentos, eles vão servir para que você cumpra a missão de trazer outras pessoas para o propósito, mas o propósito é ser e o propósito é estar. Está conseguindo entender isso daí? Então diz um amém aí embaixo, sobe o coraçãozinho aí, para que eu possa entender que você está entendendo o que eu estou dizendo aqui. E então, confundir a missão com o propósito é o grande erro nos dias de hoje. Não devemos confundir a sua missão com o propósito que Deus tem para a sua vida. Antes de você fazer, é preciso você ser e é preciso você estar. Tem muitas coisas, tem muitas pessoas que fazem um monte de coisa. Faz, mas não está. Não é filho, apenas faz. Durante muito tempo da minha vida, eu procurava fazer. E era fazendo e só fazendo. E chegou uma hora que deu um cansaço muito grande na minha vida. Deu uma estafa mental. Tive crise de ansiedade. Tive meus problemas ali. E aí eu precisava então de uma reconexão. E eu achava que eu estava muito perto de Deus, eu estava totalmente longe. Eu ainda não tinha entendido o meu propósito. Eu só estava cumprindo missão. E quando isso aconteceu, eu tive que ir para a mesa. E aí o bispo Alaer teve essa paciência. Eu lembro quando eu conheci o bispo Alaer, ele falou assim, olha, legal, você, sei lá, você prega, você toca, você canta, sei lá, você é bonitão na igreja. Mas eu vou te conhecer na mesa. Então eu achava que era muito fazer. Vim para o Ministério Ebenezer. Aí assim que eu cheguei, passou um tempinho, eu fui entrar lá no louvor. Começa a ocupar com o louvor. Aí Deus olha para mim e fala assim, não entendeu o propósito de novo. Aí aonde foi descoberto que eu tive a tuberculose. Aonde eu achei que eu ia morrer, mas Deus tinha um propósito ainda para minha vida. Eu estava querendo sempre colocar a missão, sempre fazer, colocar muito à frente. E aí, com a doença, eu acabei tendo que sentar, ouvir a voz de Deus, me reconectei. E essa foi a missão do bispo Alaer com a minha vida. Ele me ajudou a reconectar a minha vida ao propósito. Só para depois de tudo isso fazer a missão. Não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. Mas nós devemos viver como filhos e não como escravos. Ali quando Moisés perguntou para Deus e falou assim, olha, quem eu digo que tu és? Deus falou assim, olha, diga para eles que eu sou. O que Deus está querendo dizer? Deus já estava querendo ensinar ali para Moisés, para ser esse povo era escravo. E o escravo, a única coisa que ele sabe fazer é isso, é só fazer. O escravo só sabe fazer. Mas ele não sabe ser. E é isso que Deus está falando comigo e com você aqui nessa noite.
Para de querer fazer tudo, para de querer colocar as coisas à frente, para de querer fazer tudo, fazer para tentar a aprovação de alguém, porque nós fazemos porque nós queremos a aprovação, nós queremos fazer para que nós possamos agradar alguém. Mas o que Deus olha para mim e fala para você assim, olha, antes de fazer, seja um escravo, um servo, ele faz. Mas um filho, ele é. Está entendendo? Um servo é como se fosse um funcionário da empresa. Um funcionário, ele trabalha em busca de um salário. Um funcionário, ele trabalha em busca de uma recompensa. Ele faz para ter algo, para ganhar algo depois. Essa é a vida do funcionário. Mas um filho, o filho do dono dessa empresa, vamos dizer assim, ele trabalha porque tudo ali é dele. É herança dele. Então ele trabalha sabendo que tudo ali é dele, ele não vai querer um salário. Porque a hora que ele quiser a parte dele, ele pega ali, mas ele faz porque é tudo dele. Então, queridos, o reino de Deus é da mesma forma. O reino de Deus também é assim, é dessa forma que nós trabalhamos para o reino de Deus. Nós não fazemos em troca de salário, em troca de uma recompensa, mas nós fazemos porque é reino, nós temos prazer, nós não falamos desse evangelho, nós não pregamos a Cristo para outras pessoas, para que nós possamos ter uma recompensa, para que nós possamos ter um prêmio, mas nós propagamos o evangelho, nós falamos desse Cristo para outras pessoas, porque nós somos filhos, e nós queremos trazer essas outras pessoas também para o propósito, para que elas possam ser também, para que elas possam estar também com esse Deus, para depois elas cumprirem a missão. E é isso que eu e você precisamos nessa noite aqui. Então, quando nós falamos aqui de um escravo, ele tem senhor, ele não tem pai. E é isso que eu quero falar aqui para você nessa noite. Não pense em Deus como um senhor, mas pense em Deus como um pai. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor certa vez. Ele falou que estava num restaurante, e aí o garçom ouviu ali a conversa deles e viu que eram pastores que estavam conversando, e ele falou assim: olha, eu ouvi vocês conversando, você é pastor, eu quero te fazer uma pergunta. De que forma que eu devo chamar Deus na oração? Qual o nome de Deus? É Jeová, Yahvé, Elohim, El Shaddai? Como que eu devo chamá-lo? Qual é a maneira certa que eu tenho que chamar Deus? E aí aquele pastor pensou e falou assim: olha, eu nunca parei para pensar nisso, mas na oração que o Senhor Jesus nos deixou, que nos ensinou, ele fala assim, ó, Pai Nosso. E é isso que eu quero falar para você. Você não é escravo, você é filho. Então quando você for falar com Deus, você fale com Ele como um pai. Você tem que entender essa questão da paternidade, de falar: Deus, Tu és o meu pai, eu sou teu filho. Eu sei que às vezes eu posso estar não te agradando, mas eu queria te agradar. Eu queria agradar a partir de agora, eu queria fazer diferente, eu queria ser filho, eu queria me sentir como filho, porque nós às vezes colocamos limites. Nós colocamos limites na nossa adoração, nós colocamos limites daquilo que é comunhão com Deus, e achamos, como eu disse, nós oramos, sou pecador. Não, amado, você tem que ter fé, pela fé entender que você é filho, falar: Senhor, eu sou santo num processo de purificação, eu sou teu filho, eu quero ser parecido com o Senhor. Muitas vezes nós nos decepcionamos, e por causa do que foi nos apresentado como evangelho, às vezes é colocado um jugo pesado, um fardo pesado, um jugo preso, um fardo pesado. E às vezes quando você conhece um outro lado, você fala assim: não, agora eu quero aqui ficar quieto, eu não quero ter muita coisa para fazer, não, porque eu quero ficar de cantinho, eu quero ficar de boa. Mas não é que você não tem que ter jugo, você tem que ter um jugo. O jugo é aquele, vocês já devem ter ouvido falar, que é algo que coloca nos bois assim, ó, para eles ficarem andando lado a lado. E o Senhor Jesus, ele fala assim: olha, eu vou te dar um jugo suave e um fardo leve. Então você vai ter fardo. Não adianta você querer fugir das responsabilidades.
Mas um jugo suave é porque você vai estar caminhando com ele. Não tem desequilíbrio. E um fardo, mas um fardo leve. Nós precisamos desse fardo. Não vai ser pesado. Então, quando você entende essa questão de que você é filho, tudo fica mais suave, tudo fica mais leve. E olha só, diziam para Jesus, sempre falava assim, se você é Jesus, então faz isso para eu ver que você é filho. Sempre faziam essas coisas com Jesus. Mas o Senhor, Jesus, ele não fazia porque não importava ele fazer. Isso seria cumprir missão. Seria ele cumprir a missão, mas antes de tudo ele entendia o que era o propósito da vida dele. Ele era. Ele não tinha que provar nada para alguém. Ele queria viver primeiramente o propósito. Depois do propósito, nós devemos fazer a missão. No pecado, o homem ele deixou de ser. Quando Adão ele foi expulso do Éden, quando Adão estava no Éden, ele era o homem que Deus tinha criado à imagem e semelhança de Deus. Ele estava no Éden, então ele estava no ambiente e a missão dele era dominar sobre todas as coisas. Era isso que Deus tinha falado, e domine sobre todas as coisas. Quando houve a queda do homem, a primeira coisa que aconteceu com Adão, ele deixou de ser a imagem de Deus. Ele passou a ser um ser caído. Então ele já não era mais a imagem de Deus. E depois ele foi o quê? Ele foi expulso do jardim do Éden. Ele deixou de estar. Então ele já não tinha mais um ambiente com Deus. E deixou de fazer porque era para ele dominar sobre todas as coisas. Então o pecado ele faz isso conosco. Ele faz isso comigo e com você. Ele nos separa. O pecado ele nos faz deixar de ser filhos. Ele nos faz deixar de ter ambiente. E a primeira coisa que quando o homem perde, quando a pessoa ela perde e tem esse distanciamento com Deus, a primeira coisa que ela reclama não é nem de ser e nem de estar. A primeira coisa que ela reclama é o que ela deixou de fazer. Você vai entender o que eu quero dizer aqui. Olha só, lembra de Saul, quando Saul ele perdeu ali a comunhão dele com Deus. Ele não se lamentou porque ele deixou de ser o filho de Deus. Ele não pecou porque ele deixou de ter a comunhão com Deus. Mas ele reclamou porque ele queria saber assim, ele se lamentou para saber quem seria o rei no lugar dele. Então esse é o meu comum e o seu comum do homem, é que quando ele tem esse pecado, quando ele tem esse distanciamento de Deus, ele começa a reclamar das coisas que ele deixou de fazer. Então muitas pessoas hoje, elas reclamam, se sentem inúteis, muitas das vezes ela errou, ela teve um distanciamento de Deus, mas o que ela mais se preocupa é com as coisas que ela deixou de fazer. Ela não se lembra primeiramente de que o mais importante que ela tinha era a comunhão, que ela era tratada como um filho, ou a comunhão que ela tinha quando ela entendia que ela estava com ele, e ela tinha criado o ambiente. Então o que eu quero dizer para você, olha, está indo por um caminho onde talvez esteja falando com pessoas que já tiveram um caminho com o Senhor, já caminharam com Deus, e talvez por algum momento por algum motivo, estão afastadas dessa comunhão e estão sofrendo e às vezes coloca culpa em coisas, falava assim, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo outro e isso aconteceu. Queridos, se você está tendo esse pensamento no teu coração, o que eu quero falar para você hoje é porque você está agindo de forma errada, porque você queria cumprir a sua missão antes do propósito. Então o que eu quero te trazer ao rumo de novo, eu quero te reconectar para que você possa entender que antes de você fazer qualquer coisa, você precisa se conectar novamente, você precisa ser, você precisa estar, você precisa entender o que é ser filho, você precisa entender que você estar em comunhão, estar ali nesse ambiente de intimidade com Deus para depois você fazer.
alinhe o seu coração ao propósito. Então, propósito é o que? É você ser filho. Propósito é o que? É você estar. Estar é o que? É comunhão, é você criar esse ambiente, é você orar, é você gastar a sua vida nessa comunhão com o Senhor, para só depois cumprir a missão. Jesus, em Lucas, deixa eu achar aqui, em Lucas 4, o Senhor Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, quer ver, ó? 40 dias foi tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Satanás, ele olha para o Senhor Jesus e fala assim: olha, se você é o filho de Deus, então manda essa pedra virar pão. Olha de que forma que o diabo ele foi ali na vida de Jesus. Presta bem atenção que é a mesma forma que ele age com você. A primeira coisa que ele diz é assim: olha, se você pode até ser, você está falando que você é filho de Deus, ok, você é filho de Deus, mas se você é filho de Deus, então faz isso. O diabo ele quer deturpar a forma correta de ser. Ó, presta bem atenção. Deus é espírito. Deus ele é espírito. E ele é pai. E o diabo é um ser espiritual também. E ele também é pai, ele é o pai da mentira. E a pergunta que eu faço para você hoje aqui: qual desses dois pais é o seu pai? Creio que é Deus, né? O diabo, ele baseia a paternidade dele no fazer. Olha a diferença. Deus, ele baseia a paternidade dele no propósito, para depois você fazer. Mas o diabo, ele se baseia a paternidade dele no fazer, porque ele deturpa, ele sempre adultera os mandamentos, ele sempre adultera a forma natural do que é. Deus, ele nos ensina o que? Que nós precisamos ser, estar, para depois fazer. Essa é a forma que tem que fazer, porque quando nós fazemos antes de ser ou estar, nós fazemos tudo errado. E o diabo, ele baseia a paternidade dele no fazer. Então, a forma correta é nunca começar a missão antes do propósito, mas nós devemos iniciar sempre pelo propósito, para depois executar a missão. E quando o diabo fala ali para Jesus, ele fala assim: ó, se você é filho, você pode até ser o filho, então faça isso, faça essa pedra se transformar em pão. E o Senhor Jesus, quando responde para o diabo, ele fala assim: ó, mas presta bem atenção, está escrito também, nem só de pão viverá o homem. O Senhor Jesus, ele mostra ali para o diabo que é o seguinte: existem outras coisas mais importantes do que o pão para eu comer. Existem outras coisas mais importantes do que o pão. E outra, a palavra, quando ele fala está escrito, ele fala assim: ó, a palavra me garante que existem outras coisas mais importantes que o pão. A palavra, ela me garante que Deus vai suprir as minhas necessidades, que Ele é o Jeová Jireh, que Ele é o Deus da provisão. Então, amados, que eu quero falar para você nessa noite, que quando você tiver qualquer dificuldade, eu não sei a dificuldade que você está enfrentando hoje, eu sei que tudo isso que está acontecendo no mundo nos traz alguns transtornos, nos traz algumas dúvidas, nos traz algumas tristezas, mas o que eu quero falar para você é que a palavra, ela garante que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus para você hoje, aqui nessa noite, que você venha entender que você é filho, e que você é um filho amado, e que você é um filho amado, que se você cumpre propósito antes da missão, você é alguém que dá prazer a Ele. Amém. E presta bem atenção, o Senhor Jesus, Ele gastou 30 anos da vida dele sendo. Ele gastou 30 anos da vida dele estando. Ele gastou 30 anos vivendo o propósito. E 3 anos só que ele fez. Então até os 30 anos ele estava com Deus. Depois dos outros 3 anos só que ele fez alguma coisa. Eu e você, muitas das vezes nós erramos porque nós
queremos fazer antes de estar. Nós queremos fazer missão antes de cumprir os propósitos. Nós queremos tomar a frente da forma errada. E quando o diabo, ele fala para Jesus, se você é o filho de Deus, ele fala assim, Deus olhou para Jesus e falou assim, meu filho amado. O diabo, quando falou com Jesus, ele fala assim, olha, se você é o filho de Deus, ele tira o amado. Porque o diabo, ele quer te punir, ele não quer que você seja amado. Quantas vezes vem voz na tua mente e fala assim, olha, você não pode ser filho porque você pecou, você não pode ser filho porque você errou, você não pode ser filho porque lá no passado você fez isso, você fez aquilo. Você não pode ser amado porque você fez muita coisa errada. Então você não é mais amado. E não é dessa forma, queridos. Não é dessa forma. O diabo, ele quer deturpar, mas você é um filho amado. Eu creio que se você entender de se viver o propósito de Deus na sua vida, você vai dar prazer a esse Pai. E você vai poder viver o que Deus tem para a sua vida. E Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, né? O Senhor Jesus, ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E ser um verdadeiro adorador é propósito. Ser um verdadeiro adorador é propósito. E ser um verdadeiro adorador é ser, não é fazer. Você entendeu? Deus, ele procura um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador é ser um verdadeiro adorador. Não é você fazer alguma coisa, você fazer a adoração. A adoração, ela não é o foco que Deus está procurando, não é a adoração, mas Deus está procurando um verdadeiro adorador. Entendeu? Então não é o muito fazer, não é o muito você cumprir. Quando Deus procurou Abel, Deus se agradou de Abel. Primeiro se agradou ser, estar, e depois se agradou da oferta dele. Mas primeiro se agradava dele. Quando Deus se desagradou de Caim, se desagradou dele primeiro, e depois se desagradou da oferta dele. Quando nós não entendemos o querer de Deus para a nossa vida, de cumprir primeiro o propósito, nós queremos fazer, nós não vamos agradar a Deus. Vai ser uma oferta que não traz prazer para Deus. Ele tem que primeiro se agradar na nossa vida. E para ele se agradar na nossa vida, nós precisamos primeiro ser filhos e estar com ele, trazer o ambiente para depois você fazer alguma coisa que traga esse prazer para ele. E você, de que forma, talvez seja a dúvida, você fala assim, mas de que forma que eu sou um adorador? Você se torna um verdadeiro adorador quando você está com o Pai. É aquilo que eu falei, precisa ter a comunhão. Você precisa gastar a sua vida aos pés dele. E dessa forma você se torna um adorador. Quando o diabo ali tentou o Senhor Jesus, ele falou assim, olha, você está vendo, tudo isso aqui é teu. Se você prostrado me adorar, tudo vai ser teu. Tudo aqui é meu. Mas se você prostrado me adorar, tudo eu te darei. E Jesus disse para ele, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Sabe, muitas das vezes, muitos de nós temos tentado fazer barganha com Deus, falar do Senhor, se eu fizer isso, o Senhor me dá. Com quem que a gente está parecendo? O diabo que ele fala, o diabo ele quer adoração, ele sempre quis adoração. E ele fala assim, ó, se você prostrado me adorar, eu te dou. E às vezes nós queremos fazer essa barganha com Deus achando que nós estamos agradando a Deus. Quando nós falamos, Senhor, se eu fizer isso, o Senhor me dá isso, está errado, esse não é o propósito. Não é dessa forma que o Senhor quer que eu e você vivamos. Nós precisamos ser primeiro. As demais coisas elas vão ser acrescentadas na sua vida, mas nós precisamos ser e estar. Eu quero que nessa noite aqui, eu e você tenhamos entendido que a missão ela vem depois, mas antes da missão
é necessário que se cumpra o propósito. E o propósito é ser filho de Deus, ser semelhante a Deus e estar com Ele, gastar sua vida com Ele, ter a comunhão com Ele. Então nessa noite eu quero orar por você. Eu quero que você ore aí comigo, coloque a mão no seu coração. Deus, que nesse momento, Senhor, teus filhos que ouviram, Senhor, essa palavra, que gastaram esses minutos aqui, Senhor, para compreender aquilo que é o querer de Deus para as nossas vidas, Senhor, possam entender, Senhor, que de nada adianta o fazer se nós não estivermos no propósito. Não vai adiantar em nada, Senhor, nós queremos cumprir tantas coisas se nós não estamos sendo seus filhos, se nós não estamos vivendo, meu Deus, a nossa vida estando em comunhão com o Senhor. Meu Deus, que em nenhum momento mais em nossas vidas nós venhamos ter um sentimento de barganha com o Senhor. Mas nós devemos entender que nós devemos adorar somente ao Senhor. E que os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são os teus filhos. Os teus filhos que entenderam que é necessário ser filhos, Pai. Que nenhuma dúvida venha entrar ao nosso coração. E que nós venhamos entender, meu Deus, essa questão de paternidade. Que nós venhamos entender que o Senhor é um Deus presente, é um Deus conosco. E é um Deus que tem nos visitado em todas as áreas de nossa vida. Pai, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa perdoar as nossas falhas. Enquanto nós simplesmente tentávamos cumprir missão, achando que estávamos tão próximos. A nossa missão, meu Deus, é que nós possamos trazer outras pessoas para o propósito, que é ser filhos de Deus e estar com o Senhor. Nesse momento, Senhor, também continua essa oração. Meu Deus, pedindo que o Senhor esteja abençoando teus filhos, abençoando os lares, meu Deus, abençoando as famílias que estão assistindo essa live. Senhor, que a tua palavra possa chegar dentro desse lar, meu Deus, aonde tem uma enfermidade, aonde tem uma dificuldade, meu Deus. Ali estão seus filhos, Senhor. Visita os teus filhos. Eu creio, meu Deus, que eles estarão, como nesse momento, eles estão vivendo esse momento, meu Deus, criando um ambiente de adoração nos seus lares. Então eu peço, meu Pai, esteja visitando esse lar e cumprindo o teu propósito ali, Senhor. Cumprindo, meu Deus, os teus planos para a vida dessa família. E é no nome do Senhor Jesus que eu creio, meu Deus, que a tua palavra é verdadeira. E que o Senhor possa nos abençoar em o nome de Jesus. Amados, que nessa noite você venha a ser abençoado. Deus te abençoe, você que continuou aí nessa live até o final. Você que compreendeu a mensagem do Senhor para o teu coração nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Em nome de Jesus.